Pró-Biblioteca é pró-leitura, pró-educação, pró-cidadão, pró-cidadania. Um projeto muito especial com a curadoria da LPM Editores Publibook. Por meio dele, as empresas patrocinadoras doam acervos literários com 200 livros para ampliar, formar e atualizar bibliotecas públicas, comunitárias e de presídios. Além do patrocínio das bibliotecas, são realizados encontros com os leitores como este, que você vai assistir agora e que também tem o apoio de uma das empresas patrocinadoras. Pró-Biblioteca, um projeto cheio de histórias para contar e para viver. Olá pessoal, eu sou a Paula Teitelbaum, estou aqui hoje para fazer mais uma contação de história dentro do projeto Pró-Biblioteca. E olhem o livro que eu trouxe hoje para vocês, Os 12 Trabalhos de Hércules. Ele faz parte da coleção LPM Clássicos Adaptados e ele foi adaptado, recontado pela Isabelle Pandazopoulos. É um livro muito legal, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre os 12 Trabalhos de Hércules. Obviamente não vai dar para contar toda a história no tempo que eu tenho, mas eu vou contar um bom pedaço e acho que vocês vão adorar. Vamos começar pelo prólogo. Vamos lá, prólogo é aquilo que vem antes no livro, que dá assim uma explicação às vezes sobre a história. Vamos ver o que diz. Aproximem-se, caros leitores, aproximem-se e prestem atenção. Na Grécia existe uma montanha, o Monte Olimpo. Dizem que é a morada dos deuses, onde eles gozam por toda a eternidade de uma existência de prazeres. Aproximem-se mais um pouco. Conseguem ver aquela imensa mesa farta em comida, abundante em ambrosia e néctares sutis? E aquelas mulheres que dançam? As musas, e que revelam suas belas vozes cantando a glória dos deuses, que estes gostam de ouvir vezes sem fim? Conseguem ver o mais guloso deles, mas também o mais forte e o mais orgulhoso? Não, eu não estou falando de Zeus. Zeus é o dono da casa, o deus dos deuses, com o raio na mão. Estou falando daquele que grita a plenos pulmões, exigindo que contem sua história. Aquela que lhe permitiu ter um assento entre os imortais, apesar de seu nascimento entre os homens. Seu nome é Heracles. E como os outros se recusam a ouvir seus feitos, ele sai da mesa para escutar o que dizem os homens. Enfurecido, porém, ele se posta na frente de Zeus, denunciando aquela impostura, pois na terra ninguém falava de sua pessoa, apenas de um certo Hércules, que teria realizado os mesmos feitos, conhecido os mesmos infortúnios e combatido os mesmos monstros. A verdade precisa ser restabelecida, ele brada fora de si. Ao contrário do que ele esperava, Zeus explode numa sonora gargalhada. Se ao menos fosse menos vaidoso, teria percebido, meu caro Heracles, que os romanos agora me chamam de Júpiter. Minha mulher é chamada de Juno. E você deixa? Como é possível? Nossa história não nos pertence, Heracles. Ela só existe porque os homens a narram, transformam e reinventam. Você já viu que os próprios gregos em cada região se apropriam de alguns de seus feitos ocorridos em outros lugares, constroem templos em suas homenagens, moldam potes à sua imagem e a cada vez que é narrada, sua história é modificada com detalhes diferentes. Hoje é a vez dos romanos se apropriarem da sua lenda. Você não pode fazer nada. Não quero ser chamado de Hércules, resmungou Heracles. Mas será este o nome que entrará para a história. Vai precisar se acostumar com ele. Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Não consigo me acostumar com isso. E quem vai contar a minha história? A história de Heracles?
Mas é a mesma. Os romanos se tornaram os donos do Mediterrâneo à medida que a Grécia foi enfraquecendo. Sua história não se perdeu, ao contrário, ela ainda é contada por séculos e séculos. E continuará sendo contada, encontrando ouvidos atentos, acredite. Heracles acredita. Ele tem certeza de que seus feitos não serão igualados nem em todos os séculos vindouros. Zeus tem razão, pois agora é a sua vez, caro leitor, de conhecer as aventuras de Hércules, os 12 trabalhos que ele precisou realizar antes de poder viver no Olimpo por toda a eternidade. Vamos então agora para a primeira parte, o tempo das origens. Capítulo 1. Um adolescente impetuoso. Nas colinas de Tebas, num recanto isolado no coração da cidade, havia uma área abandonada. Ninguém ousava frequentá-la, e não sem motivo. Era um refúgio de jovens violentos, fascinados por lutas, que passavam o dia desafiando uns aos outros e medindo suas forças e o poder que exerciam sobre os outros. Eles aterrorizavam os cidadãos de bem. Hércules visitava a arena todos os dias, escapando à vigilância dos professores e ao olhar atento do pai, Anfitrião. Aquele era o único lugar no mundo onde se sentia livre para fazer o que bem entendesse. Seus companheiros o esperavam todos os dias com impaciência. Com o passar dos anos, porém, haviam aprendido a temê-lo. Tudo em sua pessoa os impressionava. Seu tamanho colossal media quase 2 metros, a chama que ardia em seus olhos, os acessos de raiva que o faziam perder o controle de si mesmo. Eles continuavam a admirá-lo e a esperar por ele com o mesmo fervor, mas nenhum deles dizia ser seu amigo. Ele não era como eles, disso tinham certeza. Certa manhã, Hércules desafiou-os para uma luta. Eles eram 12 contra 1, mas sentiram-se receosos, mesmo sendo todos um pouco mais velhos que Hércules, quase homens feitos, enquanto ele tinha apenas 14 anos. Bastava que interceptassem seu olhar furioso para que alguma coisa começasse a tremer dentro deles, um pânico que procuravam esconder, opondo-o ao riso zombateiro e estrondoso do jovem, a força de seus músculos e a vontade de lutar. Talvez secretamente sonhassem com o dia em que o veriam de joelhos, implorando misericórdia. No momento em que se preparavam para se atirar sobre ele, um grito se fez ouvir. Hércules! Todos reconheceram o timbre daquela voz. Anfitrião, como sempre, procurava o filho e sabia onde encontrá-lo. Hércules suspirou, exasperado. Erguendo o queixo, deu um passo à frente sem tirar os olhos dos adversários. Hércules! Anfitrião se aproximava, mas o filho não parecia ouvi-lo. Helânico disse: sem luta para você essa manhã, o que parece. Nos vemos mais tarde? Ainda não havia acabado de falar quando Hércules se precipitou sobre ele, dando a largada para o combate. Enquanto defendia todos os ineficazes golpes adversários com o dorso das mãos, Hércules ria às gargalhadas. Reduzirei todos à passividade de uma ovelha antes da chegada do meu pai. Que orgulhoso, eles pensaram, esforçando-se ainda mais para derrubá-lo. Mas apesar de um segurá-lo pela cintura, outro apertar seu pescoço, um terceiro esmagar seu pé e um último usar todo o peso do corpo para fazê-lo perder o equilíbrio, bastou que Hércules estufasse o peito para soltar-se deles. Então, Anfitrião apareceu. Seu filho olhou para ele com indiferença. Ah, estou indo! Gritou com ar negligente enquanto segurava no ar pelo pé um dos adversários que se remexia como um verme de cabeça para baixo. Os outros estavam furiosos, vermelhos por terem lançado mão de toda a força que tinham naquela luta desigual. A honra de Hércules estava em jogo. Ele precisava vencer a todo custo. Anfitrião, ofegante, resmungou. Hércules,
Estou perdendo a paciência e eu estou pedindo. Ah, já sei, já disse que eu estou indo, interrompeu o filho subitamente no auge da fúria. Anfitrião suspirou, obrigado a acompanhar a cena até que Hércules lhe desse atenção. Assistiu desconcertado à vitória do filho. Exultante, Hércules virou-se para o pai e mergulhou o olhar no dele, buscando em vão o orgulho que tentava lhe despertar. Ao contrário do esperado, a cada vez que Hércules utilizava seus músculos, o rosto do pai se turvava, contrariado. A não ser uma vez, talvez, quando tinha 6 anos, Anfitrião ensinara-lhe a conduzir a biga, mas fazia tanto tempo que Hércules às vezes tinha a impressão de ter inventado aquele momento de felicidade compartilhada para melhor suportar a atitude ofendida que o pai constantemente lhe demonstrava. Eles seguiram lado a lado rumo ao palácio, no mesmo passo cadenciado, em meio a um silêncio carregado de críticas mútuas. Anfitrião, na verdade, estava extremamente preocupado. Aquele garoto, recém-saído da infância, levava a vida como se estivesse num jogo, sem nunca medir as consequências de seus atos. Apesar de destacar-se nas disciplinas esportivas e militares, parecia desgostar do aprendizado. Todos os seus professores concordavam a respeito de uma coisa: Hércules tinha um dom, era sem dúvida muito inteligente, mas era incapaz de manter a concentração e de se esforçar da maneira exigida. Assim que entrava numa sala de aula, começava a agitar-se e recusava-se a fazer os exercícios. Isso quando não se tornava insolente. Em vão, Anfitrião havia procurado professores capazes de fazê-lo progredir, mandara buscá-los em toda a Grécia. Hércules os esgotava a tal ponto que eles, exaustos, acabavam renunciando à tarefa. O último, Lino, parecera por alguns meses ter certa graça a seus olhos. Hércules finalmente aprendera a ler e a escrever. É preciso dizer que o professor era astucioso. Contara-lhe as aventuras de Perseu, o antepassado de Hércules que soubera vencer a terrível Gorgona, de cabelos de serpente e olhar de pedra. O jovem quisera ouvir mais, mas para isso precisara aprender a decifrar as letras. Sua curiosidade havia sido mais forte que suas dificuldades. Ele começou a ler com facilidade e Anfitrião ficou tão feliz que imediatamente lhe deu um gigantesco arco como recompensa a seus primeiros esforços, esperando que outros se seguissem. Mas Hércules logo deixou de prestar atenção aos estudos, preferindo exercícios ao ar livre ao lado dos camaradas petrificados de admiração, em vez de penar em salas de estudo onde se sentia sufocar. Eles chegaram ao palácio de Creonte. Lino o espera, disse Anfitrião numa voz que ele gostaria mais severa. Eu sei, respondeu Hércules, erguendo os olhos ao céu. Então, por que me obrigou a ir buscá-lo e a esperar que você se dignasse a encerrar seus jogos estúpidos? Hércules baixou a cabeça, subitamente envergonhado de sua própria insolência. Prometo que... Anfitrião o interrompeu. Não prometa nada que não possa cumprir. Comece humildemente a estudar. Ele pousou a mão no braço daquele filho tão maior que ele e acrescentou com candura. Siga o exemplo de seu irmão. Hércules ficou vermelho. A vergonha o abandonou com a mesma rapidez que o havia invadido, dando lugar a um sentimento violento, feroz e irreprimível. A inveja que sentia de Íficles, seu falso irmão gêmeo, nascido no mesmo dia e, no entanto, tão diferente dele quanto a água do fogo, o dia da noite, a terra do céu. Era como uma queimadura que nunca cessava de arder, uma queimadura que se intensificava na mesma medida das alegrias que Íficles proporcionava ao pai, enquanto ele, Hércules, nunca suscitava mais que preocupação. Com a cabeça baixa, sem dizer nada, ele se virou e entrou na sala onde Lino o esperava. Ele interceptou o olhar de Íficles, que sereno e sorridente acabava os exercícios
e recebia os cumprimentos do professor. Até que enfim você chegou, exclamou Lino, contrariado, enquanto Hércules se demorava à porta, constrangido apesar de tudo. Sente-se e comece a trabalhar, continuou o professor. Já perdeu tempo demais. Hércules obedeceu arrastando os pés, caminhando com excessiva lentidão e nos olhos um tanto de ironia, marcando com ostentação a repulsa que sentia de estar ali. Diga-me uma coisa, Hércules. O que vem fazer aqui? O aluno, à guisa da resposta, contentou-se em dar de ombros e deixar-se cair no banco. Olhou de longe para os exercícios que o aguardavam em cima da mesa. Fez uma careta e murmurou algumas palavras indelicadas que fizeram Lino estremecer. O que disse? Nada, eu não disse nada, respondeu Hércules. Ou melhor, sim, Lino, por favor, tudo menos aula de cálculo hoje. Lino suspirou e assentiu. Decididamente, o garoto era incorrigível. Tinha um único objetivo, fazê-lo perder a paciência. Mas apesar de, interiormente, o professor estar lutando contra sua vontade de colocá-lo na rua e desistir de transformar em alguma coisa aquele jovem arrogante que só se preocupava em exercitar os músculos e em ser o mais forte, ele não demonstrou nenhuma ponta de irritação e de sua raiva, que, todavia, ferviam dentro dele. Está bem. Então escolha um livro da biblioteca. Hércules se levantou com um sorriso nos lábios, que se transformou numa risada satisfeita depois que ele ouviu o irmão protestar. Não é justo, faz 2 horas que eu... Continue, ordenou Lino, e pare de se queixar, está trabalhando bem. Hércules lançou um olhar de desafio ao irmão. É verdade, aproveitou para completar. Você precisa fazer bem alguma coisa. Íficles fuzilou-o com o olhar. Hércules chegou à estante de livros, percorreu o leque de opções à sua frente. Apenas obras de autores célebres. Hesíodo, Homero, Eurípides. Até que seu olhar se iluminou. Um livro de culinária! Lino não devia saber que um livro como aquele fora parar ali. Pegou-o com altivez e levou-o até o professor. Escolhi esse aqui. Mas o que é isso? Está zombando de mim? Não, encontrei-o na biblioteca. Havia tanta insolência em sua voz que Lino explodiu de raiva. Sua arrogância não tem limites? Ele gritou, arrancando o livro das mãos do jovem. Hércules ficou surpreso. Nunca até o momento Lino havia elevado seu tom de voz. Mas por que está gritando? O senhor que pediu... Lino não aguentou. Sufocava de raiva. Sua paciência havia chegado ao limite. O garoto zombava dele e aquilo lhe era insuportável. Lino empurrou Hércules, atirou o livro para o outro canto da sala e, inesperadamente, esbofeteou o aluno. Era a primeira vez que alguém batia em Hércules. Ele ficou fora de si. Invadido por uma raiva cega, os olhos esbugalhados, ele se levantou e rugiu incontrolável. O professor, assustado diante daquela tempestade imprevisível, deu um passo para trás. Mas era tarde demais. Hércules agarrou um banquinho e atirou-o em sua cabeça. Lino desabou. Íficles, a mão na boca, sufocou um grito de horror. Ele se aproximou, estendeu a mão até o professor, sacudiu-o, levantou-se e disse numa voz quase inaudível: Ele está morto! Você o matou! Ele fugiu gritando e correndo para avisar os pais. Hércules, sozinho, voltou a si, olhou estupefato para o corpo inerte do professor que tanto fizera por ele e murmurou: perdoe-me, eu não queria fazer isso, não foi de propósito, e rompeu em lágrimas. Por 12 dias e 12 noites, Anfitrião manteve-se recluso em seus aposentos. Precisava tomar uma decisão, por mais difícil que fosse. Ele estava convencido disso, censurando-se amargamente por não ter agido antes. As lágrimas da esposa, Alcmena, mãe de seus filhos, não demoveriam de sua ideia. Ela suplicara-lhe que o filho fosse julgado pelo tribunal de Tebas,
mas Anfitrião recusara-se terminantemente a isso. Alquimena havia inclusive pedido ao rei de Tebas, Creonte, que o convencesse, mas Anfitrião mantivera-se inflexível. Ele conhecia as leis, sabia que a de Radamanto autorizaria o filho a alegar legítima defesa. Afinal, Hércules poderia dizer que Lino é que havia começado. O pior era que poderiam acreditar nele e confortá-lo na ilusão de que havia agido em seu direito. Anfitrião recusava-se a caucionar um crime, pois era de um crime que se tratava. Além disso, havia algo que ele não contava a ninguém e que o fazia corar de vergonha. Ele mal conseguia admitir para si mesmo, mas a verdade é que tinha medo do filho. Ou melhor, da força incontrolável que o tornava terrível. Até quando Hércules aceitaria obedecer-lhe? Até quando o filho se conteria quando ele, seu pai, o contrariasse? Na manhã do 13º dia, ele mandou chamar Hércules. Quando este chegou, pálido e emaciado pelo jejum que lhe fora imposto, Anfitrião sentiu sua resolução arrefecer. Hércules ainda era muito jovem. Parecia estar sinceramente arrependido de seus atos. Mal conseguia olhar para o pai. Com voz firme, Anfitrião tomou a palavra. Hércules, você fez algo imperdoável. Não espere de mim o perdão que apagará seu erro. É você sozinho quem precisa responsabilizar-se por seus atos e suas consequências. Sinto muito, meu pai. As palavras significam tão pouco, meu filho. Depois de um crime como esse, acredito em você hoje, mas como será o dia de amanhã? Assim que sair por aquela porta, voltará a fazer o que lhe der na cabeça. Não diga nada. Sei que não pode fazer nada. Então decidi o seguinte: você deixará Tebas e irá para o Monte Citerão, cuidar dos rebanhos de vacas, um bem precioso. Você só poderá voltar depois de ter domado essa força com a qual ainda não sabe o que fazer. Nesse dia, ficarei feliz de vê-lo ter se tornado um homem. Alquimena, que assistia à cena, não pôde conter as lágrimas. Atordoado pelas palavras do pai, Hércules caiu de joelhos. Ficou um bom tempo prostrado, dobrado sobre si mesmo, o rosto escondido entre as mãos. Parecia-lhe que a sala ainda ecoava com a sentença pronunciada pelo pai. Ela era injusta? Seu crime de fato merecia uma punição exemplar. Mas então, por que se sentia furioso? Porque tinha a impressão de que a verdadeira razão de seu exílio era outra. Porque tinha tanta certeza de que o pai estava mentindo para ele. Em sua alma agitada surgiam perguntas que até então ele sempre tomara o cuidado de calar. Como se fosse errado querer romper aquele silêncio sufocante. Havia chegado o momento de esclarecer as coisas, antes de deixar o lugar de sua infância. Então, ele limpou a garganta e, suplicante, disse: Pai, antes de partir, preciso saber. Anfitrião empalideceu sob o olhar de fogo que Hércules lhe lançava. Então era assim que Zeus havia decidido? A hora havia chegado. Precisava contar-lhe. Por que você não é rei? Por que vivemos aqui se você é de Micenas? E por quê? Por que nunca diz nada? Anfitrião desviou o olhar. Cada palavra queimava sua pele e reavivava dores que ele a cada dia fingia esquecer. Tantos anos de silêncio e nada havia sido apagado. Não posso voltar a Micenas, Hércules. E você não precisa saber por quê. Ainda é jovem demais. Um dia contarei a verdade e muito mais. Primeiro, você precisa crescer. Vamos. Chegou a hora. Adeus. Ele falou, levantou-se e preparou-se para sair da sala quando ouviu rugir às suas costas a voz tonitruante de Hércules, enfurecido. E por que meu irmão Íficles é o seu preferido?
Anfitrião titubeou como sob o impacto de um soco, mas não se virou e continuou caminhando, deixando o filho sem resposta. Ao chegar a seus aposentos, deu vazão a seu desespero e, voltado para o céu, pronunciou essas palavras estranhas. Zeus, devo ser eu a contar-lhe? Por que não me ajuda? O que devo fazer, Zeus? Responda-me! O céu era de um azul intenso. Um sol abrasador brilhava sobre Tebas. Com o mesmo brilho, ele aquecia Micenas. Mas nenhum sopro de ar veio trazer uma resposta ao rei exilado de suas terras. Enquanto isso, na sala onde a sentença havia sido pronunciada, Alcmena pegara o filho nos braços, onde ele se refugiara como uma criança, chorando amargamente. Fazia muito tempo que ela não sentia o filho contra seu corpo. Estranhamente, ela sabia que nunca mais o pegaria nos braços. Era a última vez. Então, ela começou a falar. Meu pai, Electrião, era rei de Micenas. Seu irmão, Ptérela, e seus 9 filhos bruscamente começaram a reclamar seu reino. Meu pai se recusou a entregá-lo. Então, eles se apoderaram de seus bois, depois de terem matado todos os meus irmãos. Meu pai ficou profundamente abatido. Ele queria que meus irmãos fossem vingados. Eu estava loucamente apaixonada por Anfitrião, mas meu pai disse que só consentiria com nosso casamento depois que Anfitrião lhe trouxesse seus bois de volta. Aceitei sua decisão e eles partiram juntos, o coração animado por uma justa vingança. Mas quando Anfitrião estava prestes a recuperar os bois, uma briga estourou porque um dos animais havia escapado. Anfitrião lançou contra o animal a clava que tinha nas mãos. A clava ricocheteou nos chifres do animal e voou até meu pai, atingindo-o na cabeça e matando-o. Seu regresso a Micenas tornou-se impossível. Precisávamos encontrar um rei que aceitasse purificá-lo da mácula de seu crime. Foi assim que chegamos a Tebas, de onde ele partiu assim que lhe pedi que vingasse meus irmãos, como meu pai havia exigido, antes que nosso casamento fosse consumado. Alcmena concluiu o relato e sua voz sumiu antes de suas últimas palavras. Hércules murmurou. E depois? Sua intuição lhe dizia que a mãe estava escondendo o mais importante, mas Alcmena se impertigou. Já falei demais, agora você precisa obedecer ao seu pai e juntar seus pastores do Monte Citerão. Hércules obedeceu. Ele tinha nos olhos um brilho que preocupou sua mãe. Ele disse: um dia serei rei de Micenas. Lá é minha pátria. Vou devolvê-la a meu pai com a força de meus braços. Alcmena pousou a mão delicada sobre o braço do filho. Seu destino, Hércules, é muito maior que você. E depois de pronunciar essas palavras enigmáticas, beijou-o na testa e desapareceu para esconder as lágrimas. Então eu li para vocês o primeiro capítulo dos 12 trabalhos de Hércules. Agora vocês vão ter que pegar esse livro lá na biblioteca, que foi doada dentro do projeto Pro Biblioteca, para descobrirem o que vai acontecer com o Hércules. Por que ele vai ter que fazer esses 12 trabalhos? Quem ele é na verdade? Qual é esse segredo que estão escondendo dele? E se ele vai conseguir domar essa fúria que ele tem dentro dele? Então, espero que tenham gostado da leitura do primeiro capítulo de Os 12 Trabalhos de Hércules. Até a próxima, eu volto para contar mais histórias para vocês. Tchau, tchau!